ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça. Sérgio Moro foi da magistratura para o governo, do governo para a política partidária. Ensaiou uma candidatura à presidência da República, ensaiou uma candidatura ao Senado por São Paulo e acabou eleito senador pelo estado do Paraná. Agora enfrenta um processo na Justiça Eleitoral que pode cassar seu mandato. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Conrado Corsalete, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 1º de abril de 2024. Dia em que começou no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná o julgamento de duas ações contra Sérgio Moro, eleito senador do estado em outubro de 2022 pelo União Brasil. O ex-juiz da Lava Jato é acusado de abuso de poder econômico por gastos realizados antes do início da campanha eleitoral daquele ano, quando estava em outro partido, o Podemos, e era pré-candidato à presidência da República. As duas ações avaliadas pelo TRE paranaense são de autoria de dois partidos que são adversários políticos do Moro no Paraná e adversários políticos entre si nacionalmente. Uma ação é do PT, do presidente Lula, e outra é do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Justiça Eleitoral uniu as duas ações porque eram muito parecidas. Em linhas gerais, elas dizem que se juntar o quanto o Moro gastou na pré-campanha para presidente com aquilo que ele gastou na campanha para o Senado, o total gasto fura o teto permitido para candidatos ao Senado. Isso levando em conta que, ao se mostrar como presidenciável, ele também teve exposição que pôde ser usada na campanha como senador. Por causa disso, o PT e o PL acusam Moro de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. E aí entram outras alegações, como a de que Moro teria feito caixa 2 e contratos irregulares na pré-campanha. Os partidos questionam, por exemplo, os gastos da afiliação de Moro ao Podemos num evento que teria custado R$200 mil, além de contratação de serviço de media training, de agências de marketing e de pesquisas qualitativas e quantitativas. Tudo isso, segundo o PT e o PL, apesar de estar direcionado inicialmente para uma campanha nacional, ajudou o Moro a vencer no Paraná. O Ministério Público Eleitoral concordou com a acusação de abuso econômico e pediu a cassação da chapa do Moro. Pediu também que o ex-juiz fique inelegível até 2030. Os suplentes do senador Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra também foram incluídos nas ações. Ou seja, se houver cassação, cai todo mundo e é preciso fazer novas eleições. Os valores que o Moro teria gastado variam de acordo com cada alegação, porque o PT usa um critério, o PL usa outro e o Ministério Público Eleitoral usa outro. O PL diz que o Podemos e o União Brasil gastaram mais de 7 milhões com o Moro antes da campanha para o Senado começar. O PT fala em quase 5 milhões. Já o Ministério Público contabiliza 2 milhões de reais em gastos do Podemos e do União Brasil antes da campanha oficial para senador. Existe um valor máximo que uma campanha pode gastar no Brasil para evitar que um candidato tenha mais vantagem que o outro. Esse teto para a candidatura ao Senado no Paraná em 2022 foi de R$ 4.400.000. Contabilizando só o que a União Brasil declarou como gasto de campanha do Moro para o Senado, ele ficou dentro desse teto. Mas, se somar o que foi desembolsado na pré-campanha para presidente, ele passa o teto, o que caracterizaria o abuso econômico. A defesa do Moro nega que tenha havido irregularidade ali. Diz que não há regras definidas de prestação de contas sobre pré-campanha e que vários dos gastos contabilizados não têm relação com campanha ou pré-campanha, como segurança privada. Diz que as ações do PT e do PL têm natureza política e querem fazer um terceiro turno no Paraná. E diz que Moro foi eleito para o Senado no estado com 1.900.000 votos, não por causa de pré-campanha, mas porque ele já era muito conhecido pela Lava Jato, por sua atuação como juiz na operação em Curitiba. O julgamento no TRE paranaense ainda deve durar alguns dias. Havendo ali um resultado, de absolvição ou condenação, quem sair derrotado pode recorrer ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E essa corte, que é a última instância, vai dar a palavra final. O ex-juiz, ex-ministro e, por hora, senador, segue no Congresso até que todos os recursos sejam julgados.
Independentemente do resultado do julgamento, os detalhes das ações em questão ajudam a ilustrar a trajetória do Sérgio Moro como figura jurídica e política. Ele foi juiz federal no Paraná de 96 até 2018. Na capital Curitiba, conduziu processos da Operação Lava Jato entre 2014 e 2018 e ganhou notoriedade. A imagem dele ficou atrelada ao combate à corrupção e o seu nome ganhou projeção nacional. Entusiastas lavajatistas comparavam ele ao super-homem, chegando a exibir bonecos infláveis gigantes do super-herói com a cara do Moro. Em abril de 2018, as condenações do Lula no caso Triplex em Guarujá, a primeira delas determinada pelo Moro, puseram o petista na cadeia e tiraram ele da disputa à presidência da República. Quem venceu naquele ano foi o Bolsonaro, no segundo turno. Em novembro, com o Lula ainda preso e o Bolsonaro eleito presidente, o Moro pediu exoneração da magistratura para ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Moro ficou só 16 meses no governo e pediu demissão em 2020, acusando o então presidente de interferência política na Polícia Federal para beneficiar aliados e familiares. Ainda em 2019, a relação do ex-juiz e procuradores da Lava Jato foi revelada em uma série de reportagens publicadas pelo Intercept Brasil, que mostram discussões internas e controversas da Força-Tarefa, em alguns casos combinando o jogo com o juiz, o que é proibido. Sentenças de Moro contra o Lula na Lava Jato acabaram anuladas pelo Supremo, que considerou que o petista não deveria ter sido julgado em Curitiba e também considerou o Moro parcial nas suas decisões contra ele. Depois de sair do governo Bolsonaro, o Moro trabalhou um tempo nos Estados Unidos, numa consultoria da iniciativa privada, até voltar ao Brasil em 2021 e se filiar ao Podemos. Naquele momento, o nome do Moro era com frequência citado como uma alternativa ao Lula, já fora da cadeia e com as condenações anuladas, e ao Bolsonaro, que ia tentar a reeleição em outubro de 2022. Esse não é um projeto pessoal, mas sim um projeto de país. Eu nunca tive ambições políticas e sempre quis só ajudar. Mas se para tanto for necessário assumir a liderança desse projeto, meu nome sempre estará à disposição. Você ouviu aí um trecho do discurso dele no evento de anúncio da sua filiação ao Podemos, em novembro de 2021, em Brasília. O Podemos era um partido pequeno e com recursos modestos de fundo eleitoral, mas bancou inicialmente as pretensões presidenciais do Moro, que aparecia em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, ainda que bem atrás do Lula e do Bolsonaro. Só que esses números de intenção de voto ficaram estagnados e acabaram gerando pressão dentro do Podemos para que o Moro não concorresse ao Palácio do Planalto, já que uma candidatura nacional poderia consumir boa parte do dinheiro público a que o partido tinha direito em 2022. E o pessoal queria usar esse dinheiro para as candidaturas para o Congresso e para as assembleias legislativas. No fim de março daquele ano, Moro anunciou que havia desistido de concorrer à presidência pela legenda e que estava saindo do Podemos para ir para o União Brasil, partido que tinha um fundo eleitoral e partidário bilionário. Lá, logo, cortaram as pretensões presidenciais dele. E ele passou a ser cotado para tentar uma vaga ao Senado por São Paulo, mas a ideia enfrentou resistências dentro da ala paulista do partido. Depois, o União Brasil quis que ele se candidatasse à Câmara dos Deputados por São Paulo para servir de puxador de votos. Só que em junho de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado rejeitou a transferência do domicílio eleitoral do Paraná, onde ele vivia, para a capital paulista. De qualquer forma, o ex-juiz manteve um laço paulista, porque a sua esposa, a Rosângela Moro, apesar de também ser do Paraná, conseguiu o registro e foi eleita deputada federal por São Paulo. No fim, o Moro disputou o Senado pelo Paraná e ganhou com 33% dos votos, um pouco à frente do candidato bolsonarista Paulo Martins, do PL. Venceu também o então senador Álvaro Dias, que tinha sido padrinho político do ex-juiz no Podemos. Apesar de ter sido taxado de traidor por muitos bolsonaristas raiz quando saiu do governo em 2020, o ex-juiz se reaproximou do Bolsonaro na campanha do segundo turno de 2022, quando o ex-presidente foi derrotado pelo Lula. No Senado, o Moro faz uma oposição declarada ao governo petista e bate na tecla da anticorrupção, sua principal bandeira, além de ter apresentado projetos na área de segurança pública. Criticado pelos petistas e ainda mal visto entre os bolsonaristas, o Moro tem pouco apoio e relevância política no momento. Nessa segunda-feira, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, que é o relator do caso no TRE do Paraná, votou contra a cassação de Moro.
O julgamento foi interrompido e deve ser retomado na quarta-feira, faltando os votos de 6 desembargadores. Como a gente disse, seja qual for o resultado ali, havendo recurso, é o Tribunal Superior Eleitoral que tem a palavra final. Palavra final que pode ser diferente do que decidir o TRE paranaense. A trajetória do Moro é similar à de outro nome da Lava Jato que acabou réu na Justiça Eleitoral. Essa figura é o ex-procurador e chefe da força-tarefa da Operação, Deltan Dallagnol. Eleito deputado federal pelo Podemos do Paraná, o Dallagnol teve um mandato cassado pelo TSE, mesmo após ter sido absolvido pelo TRE do estado. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o Dallagnol pediu a exoneração do cargo de procurador em 2021 para evitar um processo no Conselho Nacional do Ministério Público que poderia deixá-lo inelegível. Foi uma decisão controversa, que dividiu a comunidade jurídica, com uma parcela dos especialistas da área vendo ali uma forçada de barra. O agora ex-deputado se diz vítima de uma perseguição. Quem assumiu a vaga foi o pastor Itamar Paim, do PL. Se o mandato de Moro for cassado, o Paraná vai ter eleições para eleger um novo senador. Essa disputa é de interesse de vários partidos, entre eles o PT e o PL, autores das ações no TRE. Do partido do ex-presidente tem o Paulo Martins, o segundo colocado na eleição de 2022, que já disse que quer a vaga. E também já houve especulação de que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro poderia tentar mudar o domicílio eleitoral do Distrito Federal para o Paraná para participar da disputa. No PT, aparecem os nomes da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, que hoje é deputada federal pelo Paraná, e Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu e também deputado federal pelo Paraná. No União Brasil, fala-se na possibilidade da esposa do Moro, a Rosângela, tentar a vaga, ou seja, deixar a cadeira de deputada federal por São Paulo para tentar virar senadora pelo Paraná. O abuso de poder econômico não tem uma definição exata na legislação. Os julgamentos sobre o tema variam conforme o caso e os parâmetros usados são construídos ao longo dos anos pela jurisprudência. O mesmo acontece com o debate sobre a quantia que pode ser gasta num período de pré-campanha, que não está definida na lei da mesma forma que no período da campanha em si. Nesse ponto, especialistas em direito eleitoral afirmam que pesa contra o Moro o caso da ex-senadora mato-grossense Selma Arruda, do Podemos. Ela foi condenada em 2019 por Caixa 2 e abuso de poder econômico e teve o mandato cassado. Antes do início oficial da campanha, a Arruda recebeu um empréstimo de R$1,5 milhão de um fazendeiro que era um de seus suplentes. Com isso, contratou empresas de pesquisa e de marketing que direcionaram a sua estratégia política. A defesa do Moro tenta afastar o caso dele do caso da ex-senadora. Para além dos problemas na Justiça Eleitoral, a atuação do Moro na 13ª Vara de Curitiba durante a Lava Jato também é alvo de investigação. Uma inspeção do Conselho Nacional de Justiça apura se houve crime na gestão de recursos da operação. E esse processo deve ir a julgamento no CNJ, que é o órgão responsável por fiscalizar a atuação de juízes. O caso se relaciona à criação de uma fundação por Dallagnol para gerir recursos de multas bilionárias pagas pela Petrobras nos Estados Unidos. O processo no CNJ é administrativo, ou seja, não corre na Justiça Penal. Mas a depender do resultado ali, o Ministério Público pode abrir uma investigação se achar algum indício de cometimento de crime. Essa investigação pode levar a um processo criminal e por aí vai. É um fio que ainda começa a se desenrolar, mas que pode ter no seu fim um ex-juiz, um ex-ministro e um ex-senador já sem foro privilegiado. O Durma com essa volta já. Na televisão, a apresentadora anuncia: mulher é fuzilada por agentes da ditadura. Era 1972, e nessa época, a notícia não era tão surpreendente assim. Mas uma menina que estava assistindo levou um susto. O nome da vítima era Sônia Maria Sampaio Além. O nome da mãe dela. Mas a mãe estava ali do lado, vendo TV e levando susto junto com ela. Como é possível? Eu sou o Vitor Hugo Brandalize, e no episódio dessa semana do podcast Rádio Novela Apresenta, eu conto a história de duas mulheres com trajetórias opostas que um dia se cruzaram. A guerrilheira e a dona de casa. Uma história que mostra por que a gente tem que falar, e muito, sobre o golpe de 64 e as consequências dele para o país. Rádio Novela Apresenta. Toda quinta tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. No aniversário de 60 anos do golpe militar, o Nexo vem publicando uma série que resgata os momentos chaves de 1964
do desenrolar político do país até a instalação da ditadura militar que durou 21 anos. A Mariana Vick, que assina o material, vai falar com a gente sobre esse dia a dia do golpe. Mariana, o que teve de mais marcante até agora? A gente contou até agora a história do golpe militar, dando destaque para os eventos que aconteceram em 6 dias. No dia 13 de março de 64, o presidente João Goulart deu seu famoso comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em defesa das reformas de base. No dia 19 de março, setores conservadores e religiosos realizaram em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, manifestando oposição às propostas de Jango. No dia 25 de março, aconteceu a Revolta dos Marinheiros, um movimento de praças contra imposições da Marinha que repercutiu muito na época por representar um ato de quebra da hierarquia militar e que foi anistiado por Jango sob críticas dos oficiais. No dia 30 de março, a gente falou de outro discurso conhecido de Jango no Automóvel Clube, no Rio, que foi interpretado como incentivo a um motim nas Forças Armadas e que foi estopim para o golpe. No dia 31 de março, dia que a gente marca como do golpe militar, as primeiras tropas marcharam de Minas Gerais para o Rio com a intenção de derrubar o presidente da República. No dia 1º de abril, militares tomaram o forte de Copacabana, no momento televisionado e conhecido como Instante Zero do levante que pôs o Brasil em 21 anos de ditadura. Todos esses momentos estão detalhados em textos que a gente publicou até esse dia 1º aqui no Nexo. E Mariana, o que ainda vem por aí? A gente ainda vai publicar 4 textos que contam os eventos imediatamente posteriores aos do golpe militar. Tem história do dia 2 de abril de 64, quando o Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República e o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu o cargo de forma interina. No dia 9, a gente vai falar sobre a edição do Ato Institucional número 1, o primeiro da ditadura militar. No dia 10, a gente vai falar da primeira lista de caçados pelo AI-1. Já no dia 11, a gente vai detalhar o momento em que o general Castelo Branco assumiu o poder no país. Todos os textos vão mostrar o que aconteceu nesses dias, qual foi a importância histórica da data, como foi a repercussão nos jornais e o que veio logo depois. Você encontra um link para acompanhar o que já saiu e o que ainda vai ser publicado neste especial do Dia a Dia do Golpe no nexojornal.com.br. Do julgamento de Sérgio Moro na Justiça Eleitoral ao dia a dia do golpe de 1964, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Letícia Arcoverde, apresentação e edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!